Fala, rapaziada, tá começando o primeiro podcast da MF. Então, a gente tá fazendo esse primeira tentativa aqui, né, aqui no YouTube. Então, claro que se vocês optarem aí por escutar só o áudio, a gente vai estar deixando o link aí na descrição para você ouvir aí no seu carro, ouvir aí no ônibus, sei lá, transando, algo do tipo. Então, durante a aula também? Com certeza. Então, bora lá então, rapaziada. Hoje a gente vai falar sobre o Brasileirão, né? Hoje teve rodada do Brasileirão, ainda vai ter rodada ainda essa semana. Vamos falar sobre o Filipão no Palmeiras, o Filipão, novo técnico do Palmeiras. Vamos falar também um pouco sobre a pré-temporada europeia, né? Falar da estreia aí do Arthur no Barcelona, falar um pouco sobre a pré-temporada europeia, né, falar um pouco das transferências, falar sobre Cuca, novo técnico do Santos, falar um pouco sobre o Neymar aí, que pode talvez ter o seu contrato rescindido com a Gillette. Enfim, rapaziada, vamos então começar então com se apresentando aqui, né? Vamos apresentar aqui a nossa galera que vai falar hoje no nosso podcast. Temos aqui o Dante. E aí, galera, tudo bom? Meu nome é Dante. E é isso aí. Gustavo. Fala aí, galera. Tudo certo? Igor. Fidelis. E aí, rapaziada, Avaí maior do mundo. Arthur. Faleceu, Arthur. Faleceu. Morreu, mas passa bem. Beleza, então, rapaziada. Então, vamos falar sobre o Brasileirão. O Brasileirão que teve rodada, 16ª rodada do Brasileirão. No sábado, o Ceará venceu o Fluminense 1-0. No domingo, a gente teve o Corinthians vencendo por 4-1 o Vasco com 3 gols do Romero, rapaziada. Hat-trick do Romero, olha só que beleza. Não só fez um hat-trick, como passou o Ronaldo Fenômeno na artilharia do Corinthians. Só pra você ver aí o tamanho do craque que é o Romero. E por incrível que pareça, depois da parada da Copa, ele tem uma marca incrível de 6 gols em 4 jogos, cara. Olha só, Romero é fera. Enfim, rapaziada, bora lá. Ainda às 11 horas da manhã, o Palmeiras ganhou de 3-0 do Paraná. Às 4 horas da tarde, São Paulo ganhou do Cruzeiro por 2-0 fora de casa. O Atlético Paranaense meteu 4-0 no Vitória. Ainda às 4 horas, o Flamengo venceu o Sport 4-1. O Inter venceu o Botafogo 3-0. Já às 7 horas, a Chape empatou com o Grêmio 1-1 em casa. E o Santos perdeu por 1-0 para o América Mineiro, num jogo onde o Santos teve 32 finalizações e o América teve 2, e o resultado foi 1-0 para o América. Que beleza, hein? Com gol de pênalti. Com gol de pênalti. Foram 2 finalizações do América, uma para fora e a outra foi o pênalti que foi gol. Pênalti bastante reclamado, né? Não, um pênalti questionável ainda, mas enfim, não tem como o Santos reclamar. O Gabriel, que tem que parar de ser chamado de Gabigol, conseguiu perder um gol incrível dentro da pequena área. O Yuri Alberto perdeu um mais incrível ainda um pouco depois. E o Santos basicamente se resumiu a bola alçada na área, perdeu o jogo e agora contratou o Cuca. E no Cuca a gente já vai chegar lá, porque ainda hoje ainda tem jogo para acontecer. O último jogo dessa 16ª rodada, o Bahia recebe o Atlético Mineiro. É o Bahia que vem de vitória aí na Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro aí que vem fazendo uma campanha boa, tenta, se vencer, vai entrar no grupo do G4, digamos assim, dos clubes que se classificam direto para a Libertadores. E o Bahia tá em 17º, tenta sair da zona de rebaixamento. Então, se vencer, empurra o Santos pra zona. Isso, coloca mais pressão ainda no Santos, que vem fazendo um campeonato bem ruim até agora, tanto que o técnico Jair Ventura também foi demitido. Então, vamos voltar falar um pouco então sobre a goleada que o Corinthians deu sobre o Vasco com 3 gols do Romero. E aí, Dante, o que tu achou desse jogo? Cara,
Foi o jogo das 11 horas. O jogo foi aqui em Brasília, que para quem não sabe é um lugar muito seco mesmo. Um pouco E calor, no né? primeiro tempo, muito quente, muito seco. No primeiro tempo, Corinthians parecia que estava dormindo, o Vasco pressionou muito, teve as melhores chances do primeiro tempo foram do Vasco, tanto que o próprio Osmar Loss falou como o time O Vasco estava saiu na frente no dormindo. primeiro tempo. Então, o Vasco saiu na frente, foi um gol do Pikachu já no final do primeiro tempo, e assim, Jogadaço, o Corinthians jogadaço, estava irreconhecível, parece que o almoço foi uma feijoada antes de entrar no primeiro tempo. Com uma atuação de gala do Paraguai. E aí no segundo tempo, o time mudou a atitude. E o Romero, cara, o que explica esse cara? Primeira temporada dele no Brasil foi vergonhosa, e agora ele tá aí brigando pela artilharia e passando o Ronaldo. Ele tem muitos altos e baixos, mas ele vem tendo uns altos aí ultimamente que tá sendo muito surpreendente, né? Tem momentos que a torcida do Corinthians odeia ele demais, mas nesse momento, o craque do time, tem nem o que falar ali. Cara, eu acho o Romero um cara extremamente tático, cara. Porque pra ele não faz diferença se o técnico pedir pra ele correr atrás de lateral. Se ele tiver que jogar aberto pela direita, ele joga. Se ele tiver que jogar aberto pela esquerda, ele joga. Se ele tiver que jogar enfiado, o centroavante, ele jogou e fez 3 gols. Ele é um cara extremamente versátil, cara. Eu acho que isso é uma atitude louvável dele, cara. Um cara que se porta muito bem dentro de campo. E se entrega, né? assim- Independente de onde ele tá, ele se entrega. É E assim impressionante. também, o Romero ele não chega a ser uma referência técnica em um time, mas ele é aquele jogador que todo torcedor quer no clube, cara. Realmente. É um cara que se entrega muito, que se doa ao máximo até o último lance, acredita em todas as jogadas. Então, Com certeza. mas até ele hoje, já... até hoje. Já deixou pra trás, já. Não tem como. até a próxima fase que ele errar uns gols aí, né, e começar a ser odiado de novo pela torcida do Corinthians. Mas isso aí, a gente tivemos a goleada do Flamengo sobre o Sport, né, o Flamengo aí que fez uma gigante contratação aí no sentido cifra dos valores, né, não no sentido da contratação, né, mas dos valores aí. A gente já vai chegar nessa parte também. E aí, Dante, o que tu achou desse jogo Flamengo e Sport? Cara, o Flamengo dominou o jogo, não deu nenhuma chance pro Sport, simplesmente controlou o jogo inteiro. E, bom, mantém a liderança, né? Mas assim, eu acho que é bom já olhando, que se você olhar hoje a disputa do Brasileirão tá entre Flamengo e São Paulo. Não quer dizer que vai ser um desses dois, mas é quem tá brigando pela liderança hoje. Eu acho interessante a gente notar que o Flamengo veio de uma sequência um tanto quanto fácil. E até que se saiu bem. Jogos em Nos casa. últimos 3 jogos, pegou o Botafogo, o Santos, lá na Vila Belmiro, e o Sport. Botafogo venceu o Clássico por 2-0, empatou com o Santos na Vila Belmiro, que, enfim, apesar da má fase do Santos, nunca é um resultado ruim. A Vila Belmiro sempre foi um estádio que o Santos deu trabalho. Historicamente, Apesar o Santos da má sempre jogou fase. muito bem na Vila Belmiro e muito mal fora. O resumo do Santos nos pontos corridos é isso. Então, não foi um empate ruim. E venceu o Sport ontem. E agora entra numa fase mais difícil, que é pegar o Grêmio, tanto pela Copa do Brasil como pelo Brasileiro, e o Cruzeiro pela Libertadores e pelo Brasileiro. E aí a gente tem que ver como é que vai ser, porque agora também começa a fase mais fácil do São Paulo, né? É verdade. E vamos dar uma olhada aqui, né, nos outros jogos. A gente teve também... Só pra fechar isso aí, inclusive essa sequência mais fácil do São Paulo, entre aspas, vai ser um grande divisor de águas, né? Porque o São Paulo jogou agora somente contra equipes que propuseram o jogo contra ele, né? Ele não teve que propor o jogo até agora contra quase nenhuma equipe. Isso é um ponto que a gente tem que analisar desse time de São Paulo, se ele vai conseguir propor o jogo contra essas equipes menores. O Corinthians ano passado, quando precisou propor o jogo, se ferrou, né? Aquela má fase ali no segundo turno. Eu acho que é um Você resumiu isso? Sim. Então, a gente também teve, só pra fechando então o jogo do Flamengo não, enfim. O Palmeiras venceu o Paraná por 3-0, com um golaço de fora da área do Lucas Lima, né, que dá esse relâmpago, às vezes faz uma boa atuação, fica uns 10 jogos sem jogar nada, depois volta
fazer um joguinho legal, né? E o que tu achou desse jogo, Dante? É só a torcida reclamar que o Lucas Lima começa a jogar, é incrível. Esse cara, o salário dele não é suficiente, ele tem que tomar cornetada pra jogar, cara. Não vou entender esse cara, desde a época do Santos dele. Jogava bem e sumia. Aí a torcida reclamava, o Lucas Lima chinelinho, o Lucas Lima aquilo, não sei o que lá. O cara ia lá e começava a jogar bola. Mas é isso, o Palmeiras, cara, pegou o Paraná, era uma obrigação. Também não vamos esconder esse fato. O Palmeiras tinha o dever de vencer esse jogo e venceu bem. Botou um 3-0, representa bem o que foi no jogo, dominou desde o começo. Primeiro tempo já estava 2-0, não deu chance de reação. Enfrentou um adversário teoricamente fraco. Teoricamente o Paraná teoricamente assim, é o pior time ali do brasileiro, né? Até porque o Ceará, depois da pós-Copa, deu uma melhorada também. Isso que eu ia destacar. A fragilidade do Paraná é impressionante, cara. Pô, a bola passa do meio campo pra defesa, é um Deus nos acuda, cara. Parece que o Paraná não tem a mínima organização defensiva. É triste de ver. Ali ainda na parte de baixo, o Eduardo falou alguma coisa? O Paraná tá O Paraná tá em 19º, mas tem mais derrota que o Ceará no campeonato. Tem 9 derrotas, enquanto o Ceará tem 8. E o Ceará tem um jogo a menos. É que o Paraná teve uma pequena arrancada quando teve alguns jogos em casa, né? Conseguiu ganhar do Bahia em casa também. Em casa o Paraná até vai, na base do grito do torcedor mesmo. Mas fora de casa a gente vê que é um time bem frágil mesmo. Não, o saldo de gol mostra isso. O pior saldo de gol que tem é do Paraná, é o time que mais levou gol no brasileiro, é realmente complicado. O time tem menos 14 de saldo, cara. A gente tá com 13 jogos, pelo amor de Deus. E só pra fechar aqui os jogos, então, o Atlético Paranaense meteu 4-0 no Vitória, derrubou o Wagner Mancini no Vitória. Gustavo, fala um pouco sobre esse jogo do Atlético Paranaense, que estava em penúltimo, né? Tava penúltimo, né? Com 10 pontos. Venceu aí por 4-0 e tá agora respirando um pouco. O Atlético vivia um momento muito frágil com o Fernando Diniz. Era um time que tinha uma posse de bola bem estéril, assim. Ficava tocando a bola, não tinha nenhum tipo de intensidade, não tinha objetividade. Não tinha objetividade nenhuma. Até que a situação ficou totalmente insustentável depois que o Fernando Diniz perdeu o jogo em casa pro São Paulo. O Atlético, que fazia mais de 30 anos que não perdia pro São Paulo dentro de casa, fez a torcida ficar absurdamente nervosa com ele no comando. Teve troca de comando, entrou o técnico que foi campeão paranaense com o time aspirante, Thiago Nunes, e o time respirou bem. O time já começou jogando bem contra o Internacional dentro de casa, teve um deslize contra o Cruzeiro, e contra o Peñarol, na Sul-Americana, voltou a mostrar um bom futebol. E foi assim contra o Vitória. E o Cirino também. Marcelo Cirino, destaque do Atlético Paranaense, totalmente. Voltou. Do que veio de graça aí. Veio de graça, acabou o contrato com o Flamengo. O Flamengo que tinha pago 18 milhões nele. Voltou. É aquele Marcelo de 2013 que todo mundo conheceu. Mas um ponto que tem que se destacar é a fragilidade da defesa do Vitória. O Vitória tomou absurdamente 31 gols no Campeonato Brasileiro. É um negócio absurdo. 31 gols tomados. Tá perto Toda do vez Vasco. que sai de casa, o Vitória toma goleada. É incrível. Só não tá pior que o Vasco também, né? Porque o Vasco... Mas a defesa do Vitória é um negócio absurdo, cara. O Atlético Paranaense chegava pelas laterais, parecia que o Vitória não tinha laterais. Toda hora que o Marcelo puxava pro lado, ou o Marcinho puxava pro lado, ele tinha liberdade de fazer o que quisesse. Ele podia parar a bola, levantar a cabeça, levantar a bola, podia fazer o que quisesse. O Vitória... E chegou o momento do jogo, quando tava 4-0, que o Mancini, se eu não me engano, empilhou 5 atacantes, cara. 5 atacantes. Não tinha meio campo nenhum. E ano passado, o Vitória tinha uma defesa muito consistente com o Mancini, né? Ganhou do Corinthians fora de casa no contra-ataque com uma defesa... Um ferrolho ali intransponível. Eu não sei como que o Mancini perdeu tanto o comando. Até o Mancini, inclusive, era um dos técnicos que mais tinham tempo à frente do clube, né? Desses da Série A, o Mancini tá desde o ano passado. Sim, se eu não me engano, só ele e o Mano que estavam desde o ano passado.
E Eu o acho que o Vitória, é um candidato forte ao rebaixamento. sim, com fortíssimo certeza. Tomou 31 gols em 16 jogos, né? Uma média um pouco superior aí a 2 gols por jogo, então uma média muito de time que é rebaixado, né? Só que Então, ainda tá em 14º, né? Porque Tiveram também alguns acabou resultados vencendo alguns importantes. jogos, né? É, Fez. mas se O você empate olhar, fora de casa contra o Corinthians foi muito importante pro Vitória não estar na zona agora. o problema é que se Oh. você olhar quem tá embaixo, o Santos tem um jogo a menos, o Bahia tem um jogo a menos, tem 2 jogos a menos, né? Vai jogar agora contra o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense também tem um jogo a menos. E o Ceará também. Então, se todo mundo que tá lá embaixo conseguir dar uma respirada e vencer esse jogo a menos, o Vitória se complica. É verdade. Então, só para encerrar então a parte do Brasileirão, né? Só passar a tabela rapidão aqui para vocês. O Flamengo está com 34 pontos, líder da competição. São Paulo, segundo, com 32. Inter, com 29. Grêmio, 27. Aí temos em seguida Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, América Mineiro, Botafogo, Vasco, Sport, Vitória, Chapecoense. Aí o primeiro time fora da zona de rebaixamento, por enquanto, né, já que ainda pode ter alteração no jogo entre Bahia e Atlético Mineiro, é o Santos, com 16. Bahia abre a zona de rebaixamento com 16 também. Atlético Paranaense 13, Paraná 13, Ceará 11 é o último colocado. Então assim tá o Brasileirão, o término aí do Brasileirão, com talvez uma pequena mudança ali, que seja ali na última colocação, ou quem sabe a entrada do Atlético Mineiro, que pode pular para terceiro colocado. Bom, o Filipão assumiu o Palmeiras, e aí, quais são as expectativas aí do Filipão do Palmeiras? Dante? Cara, eu não achei uma contratação ruim, não. Eu acho Ele que tem o uma Felipão, identificação com o cara, clube. o Felipão é o típico cara que vai chegar pra arrumar a casa do jeito que o torcedor quer. Ele vai gritar com quem tem que gritar, ele vai ser aquele cara que vai realmente, entre aspas, dar o sangue pelo time, sabe? Era isso que o Palmeiras precisava de um chacoalhão desse. O Filipão, ele também, quando ele fez um trabalho no Palmeiras, ele tinha muito pouco material, né? Aquele time do Palmeiras que foi campeão da Copa do Brasil de 2012, olha, realmente ali dá pra tu Não sei uns nem como. 4 jogadores profissionais. Uns 4 jogadores profissionais jogavam no time do Palmeiras, porque olha, aquele time, Bruno, goleiro, Betinho fez cara. o gol. Caiu naquele ano, inclusive. Time que tinha Betinho, cara. Foi a primeira vez na história que eu vi um time de Série B jogando Libertadores. Foi aquele Palmeiras, que caiu em 2012 ganhando a Copa do Brasil. Uma coisa que eu tô curiosa pra ver é como o Felipão mudou na China, pra ver se ele se modernizou, porque, cara, ele teve um trabalho muito bom na China. Ele foi, se eu não me engano, tricampeão chinês. Sim, com uma Mas uma o time coisa dele era o que mais investia, né? O time Mas mesmo assim, eu acho que ele fez uma grande história lá na China. O Filipão, ele atuou lá no Guangzhou Evergrande, que é meio que o Real Madrid da China, assim, se a gente pode dar uma comparação. E ele substituiu, inclusive, né, em 2015, o Fábio Cannavaro. É um cara, assim, com um nome gigante no futebol. Ele ganhou o campeonato chinês, ele ganhou a Liga dos Campeões Asiáticas e disputou também o Mundial de Clubes, né? Só que, Mas ele tem um aproveitamento absurdo. Ele tem 113 jogos, 70 vitórias, 28 empates e 15 derrotas. Isso dá um aproveitamento de, sei lá, 69%, cara. É muito bom o aproveitamento dele mesmo. Ele teve um aproveitamento absurdo também em 2009, antes dele dar aquele outro retorno pro Palmeiras, daquele que ele ganhou na Copa do Brasil. Ele treinou um time lá no Uzbequistão, que eles conseguiram 23 vitórias seguidas e 95,5% de aproveitamento, cara. O Filipão não é muito, mas ele vai ficar marcado pra sempre do 7-1, né? Isso é uma marca que ele vai ter que carregar, realmente. Porque quando ele voltou pro... Ainda bem que ele foi bem responsável por aquele resultado. Exatamente. Eu também Porque aquele acho, assim. time de 2014 era uma desorganização corriqueira. O meio campo era uma lástima. Praticamente não tinha junção meio campo, defesa e ataque.
E mesmo não chegando na realmente. semifinal, a gente sabia que não ia chegar aquele time lá. A seleção não tava jogando. Não jogou um futebol bonito em nenhum momento na Copa, né? Passou apuros em todos os jogos. Em todos os jogos. Levou E, bola na inclusive, trave né? do Chile. Contra a Colômbia, tomou o gol de pênalti do Rames. Depois levou pressão até o fim do jogo. Não, e ele e Eu o acho- Parreira têm muita culpa por toda aquela pressão que os jogadores sentiram. Entendeu? O Eles discurso mesmos do Parreira colocaram era pressão. ridículo, cara. Eles mesmos É. colocaram pressão no próprio time. Exatamente, falando que o cara, time era exatamente. favorito. Eu acho que Os o caras estavam Filipão- cagados, mano. Os jogadores estavam se cagando, cara, pra jogar. O Thiago Silva chorando lá durante Tava com os medo. pênaltis. Tava com medo de perder. Os jogadores estavam com É, medo, cara. Eu acho E eles que meio que assim muita- estavam com aquele discurso de que a Copa já era deles e que a obrigação era do Brasil. O discurso do Parreira eram ridículos nas coletivas. Então, agora você imagina a cabeça do jogador, cara. Porque, querendo ou não, o técnico não vai entrar em campo. Agora você escuta um treinador falar desde 2 meses antes da Copa, que a Copa é nossa, que a gente é favorito. Enfrenta uma Alemanha do outro lado e começa Que vai tomando ser 2 a herói 0, nacional. cara, Que vai ser já herói começa nacional. tomando 2-0, cara, tua cabeça desaba. Sem o craque do time e o capitão. Não, tua cabeça desaba completamente. É, Você se tem perde mais esse fator. fácil. O fator que era a Neymar dependência, aí o Neymar se machuca daquele jeito e os caras totalmente desacreditados porque perderam a única referência técnica daquele time. Não, é só você ver a reação. Quando ele tava lá na zona mista e o jornalista contou que o Neymar tava fora da Copa, o Fred famoso... ficou sem... Ih, rapaz. O Fred ficou sem reação, porque os jogadores não... Não tem como. Realmente é uma situação muito diferente daquela. E aquela convocação dele foi assim, bem com alguns pontos estranhos, né? Porque ele deixou de levar finalistas da Champions League daquele ano, como o Miranda e o Felipe Luiz, pra levar o Henrique, aquele que jogou no Fluminense e agora tá no Corinthians, e o Felipe Luiz, cara. E deixou de levar o Felipe Luiz pra levar o Maxwell. E fora Mas, na cara, lateral ó, direita, que ele levou o Maicon. E fora levou o que Maicon. E fora que no próprio Liverpool, o Coutinho vinha com a melhor, cara, com a melhor campanha do Liverpool desde O Liverpool foi vice-campeão naquele ano. 15 anos, cara. Ele jogou com o verdade. Ricardo Soares. e Podia deixou ser o Coutinho de campeão, fora. perdeu na última rodada. Não, o Liverpool não foi campeão por conta do Brendan Rodgers, que fez cagada atrás de Exato. cagada no fim da temporada, mas assim, só que eu acho que A pensando temporada do Coutinho foi absurda. Só que eu acho que assim, pensando para Brasileirão, cara, eu acho que ele acaba que o torcedor esquece tudo isso. O Roger tava insatisfazendo muito, porque a grande questão é, o Palmeiras é um time que vem investindo muito nos últimos tempos, muito. Eu vejo assim, o Roger ele foi demitido porque a verdade era visível e as pessoas estavam com medo de que o Palmeiras não seria campeão da Libertadores com o Roger. E aí decidiu trazer um técnico copeiro. O Felipão é um técnico copeiro. E outra coisa. Mata-mata ele se destaca bastante. Exatamente o que eu ia falar. Eu ia falar que pro próprio Brasileirão eu já dou o Palmeiras como carta fora. Eu posso queimar a língua, mas eu dou o Palmeiras como carta fora no Brasileirão. O Palmeiras perdeu muito ponto bobo. Exato, mas em mata-mata eu acho que vai chegar forte. Não sei se na Libertadores ou na Copa do Brasil, mas em um dos mata-matas o Palmeiras chega forte. Realmente. Tem chances de ter derby na Libertadores, né? Na finais Quartas. do Palmeiras passarem. E é aí que a experiência do Filipão entra, porque o Osmar Loz não tem nenhuma experiência com Libertadores, praticamente. E o Filipão já foi campeão de Libertadores, já tem 2 Copas do Mundo no currículo. O jogador escuta muito mais o Filipão. E o time do Palmeiras, no papel, é muito melhor que o do Corinthians. Mas por incrível que pareça, eu tô me surpreendendo bem positivamente com o Osmar Loz, cara. As coletivas dele são muito boas, ele é um cara que plenamente sabe o que tá fazendo. Por mais ele pegou um projeto totalmente furado, né? O jogador saindo, o técnico saindo. Mas a cagada do André Sanches foi o que o André Sanches quebra de planejamento horrorosa. Corinthians, se você pegar o time que disputou a final contra o Palmeiras,
do segundo jogo no Allianz Parque e o jogo o time que jogou domingo agora, titular, é uma diferença absurda. E o São as principais peças do time. O Corinthians agora tá com um abacaxi gigantesco, né? Por causa do Itaquerão. Eu acho que. Eu só não digo que o Corinthians vá sofrer tanto, porque é um clube grande e tem uma torcida muito presente, assim. Mas pesa, porque se você for ver, esse time foi obrigado a fazer dois amistosos em casa para poder ter renda durante a Copa do Mundo. O Corinthians teve que fazer os 2 amistosos para poder ter algum tipo de renda. Porque ficou um mês parado. Venderam até o Lula pra Polícia Federal. Então, só pra encerrar o assunto do Filipão, então o Filipão ele foi realmente a melhor opção que tinha pro Palmeiras de técnico? Eu não teria demitido o Roger. Não acho que o trabalho do Roger tava tão ruim assim. Eu acho que o projeto do Palmeiras é ousado o suficiente pra tentar trazer um cara melhor. Por exemplo, tentar trazer um cara. Mas quem fora, melhor? Arriscar um Osório, arriscar um Sampaoli. Eu iria pra esse caminho se eu fosse o Palmeiras. Cara, eu acho que, olha, minha visão, eu não acho que seja tão errado assim. Porque foi como eu falei, cara. O Palmeiras já ganhou um Brasileirão depois que começou a investir. Mas ninguém lembra e ninguém dá valor. Porque o torcedor e a Copa do Brasil em 2015 também, já tinha dinheiro da Crefisa. Exatamente. E todo mundo fala como se o Palmeiras estivesse gastando dinheiro pra nada. Então, assim, a impressão que eu tenho, e parece que é a impressão do torcedor, e eu não sou palmeirense, mas é a impressão que eu tenho do próprio torcedor palmeirense, que se o Palmeiras não ganhar uma Libertadores, não valeu de nada todo o dinheiro que gastou. É projeto falho, com certeza. Com certeza. Eu não acho que essa visão esteja certa, mas eu acho que me parece que é essa a visão do torcedor palmeirense. Porque assim, um time querer ganhar tudo não tem como. No futebol brasileiro isso não acontece. No futebol brasileiro isso não acontece. E aí assim, o que eles trouxeram? Por isso que eu falei que o Felipão foi um cara copeiro. Se o objetivo é ganhar Libertadores, eu acho que foi uma escolha acertada. É um cara que já ganhou Libertadores, é um cara que tem 4 Copas do Brasil no currículo, entendeu? Então assim, olhando desse ponto de vista, eu acho que é isso e inclusive o que aumenta a minha visão de que foi isso que eles pensaram. Se não ganhar Libertadores, parece que não serviu pra nada. E assim também, na minha visão, cara, dentre os técnicos hoje, principalmente os que estão disponíveis aqui no Brasil, não tem tanta diferença em questão de resultado, de aplicação, de trabalho dentro de campo, de um para outro. Sinceramente, eu me decepciono bastante com essa nova geração de treinadores do Brasil. Então, o Palmeiras ele quis trazer algo diferente do que estava disponível no mercado, que, como vocês falaram, um cara copeiro, um cara que vai ali fazer a família escolar e vai reunir o grupo, vai puxar a orelha de quem tem que puxar. Perfil desse que não ia ter disponível entre os técnicos que já estavam aqui no Brasil. Foi pra agradar a torcida. Eu queria puxar um gancho com essa informação, cara, desse negócio de novo, só pra constatar uma coisa. Depois que o Abel Braga saiu do Fluminense, nenhum técnico da Série A já tinha sido campeão brasileiro, nenhum. O que estava deixando evidente que era uma época em que os times estavam apostando muito nisso. Deu certo com o Carille no Corinthians, o Jair Ventura tinha feito um bom trabalho lá no Botafogo, e aí começou a parecer que era isso, vamos apostar na nova geração. Depois que o Abel Braga saiu, nenhum técnico tinha sido campeão brasileiro. Aí agora o Palmeiras contratou o Filipão, que já foi, e o Cuca foi contratado pelo Santos, também já foi campeão brasileiro. Então agora parece que essa questão foi exatamente essa. Eles perceberam que parece que tem uma nova geração aí, mas não é algo tão absurdo assim, não quer dizer que os técnicos estão sendo deixados de lado. Mas eu acho um ponto bem delicado falar da nova geração assim, porque qual técnico da nova geração que teve tempo pra trabalhar tirando o Carille? Esse é o problema. Não teve tempo no Santos. Cara, eu acho que 6 meses não teve é... tempo no Santos. O jogo do Santos contra o Palmeiras, agora, depois da parada parece que não treinou, parece que tava 3 meses sem jogar futebol, não tinha meio campo, era um buraco. Não, mas aí assim, ele contratou. Ele contratou em janeiro, ele teve a janela de janeiro e teve a janela aqui agora na Copa para contratar. Então, assim, pelo menos no Jair Ventura, eu vejo assim, ele teve tempo para trabalhar. Talvez tenha sido errado, pode no ser, estilo do Santos. O Jair pode ser porque eu acho que, até porque ele tentou mudar o estilo dele.
E foi bem errado, assim. Ele tentou mudar um negócio que deu certo no Botafogo. Se ele tentasse implementar o estilo que deu certo no Botafogo, no Santos, talvez tivesse sido diferente. Mas Começou ele o jogo mudar do Galo. o próprio estilo dele. Beleza, então começou o jogo entre Bahia e Atlético Mineiro. Jogo que a gente vai atualizando vocês também dos resultados. Queria puxar um gancho rapidinho. Como se fosse ao vivo, né? A nova geração. sobre essa nova geração, é que é muito cômodo pro dirigente também você dizer que o técnico da nova geração é interino, por exemplo. Se der certo, continua. Se não der certo, tira. O Largue e o Barbieri estavam assim antes da... Estavam com situação de interino. O mercado tá pobre de opção, então eles preferem deixar o cara como interino e é isso aí. O Barbieri é um cara que me surpreendeu também. O Barbieri é um ótimo... um ótimo treinador. O Carille, no ano passado, nos 3 primeiros meses ali do Paulistão, na fase de... A diretoria também tratava ele mais ou menos como um interino que, se desse alguma coisa errada, não era ele o técnico, era só trocar. E a pior coisa que o próprio Corinthians foi fazer foi ter tirado o Carille em 2016 e contratado o Cristóvão, né? Não, foi o Oswaldo que veio depois. Oswaldo, isso. Não, foi horroroso. O Corinthians tomou 4 do Cruzeiro com vantagem na Copa do Brasil, foi desclassificado. O Corinthians ali com o Oswaldo, vou tentar procurar os números aqui pra ver. Olha, então, rapaziada, vamos só agora falar rapidamente aqui da Champions Cup que tá acontecendo, né? A pré-temporada europeia dos clubes. Ô, José, só deixa eu fazer um comentário final sobre pra gente encerrar de vez o assunto Filipão. É que essa oportunidade é até ótima pro próprio Filipão resgatar a imagem dele aqui no Brasil, que tá muito arranhada. Realmente. Verdade. Ele tem uma oportunidade perfeita pra ele resgatar a imagem dele. Ele saiu do 7-1, foi pra China, daí, né, fez o trabalho lá, todo mundo só soube dos títulos. Fez um trabalho no Grêmio. No próprio Grêmio, cara, ele saiu durante uma partida, no meio da partida e foi pro vestiário. E aquilo lá gerou um puta bafafá, cara. A imagem dele tá muito arranhada. Eu tenho a impressão que ele meio que largou mão do Brasil. Agora vamos ver como é que ele vai voltar. Mas naquela época ele tinha largado mão completamente. Mas enfim, assunto encerrado. Pode tocar aí o podcast, José. Então, tá, beleza. Na pré-temporada europeia, né, da Champions Cup, que está acontecendo aí, os principais clubes da Europa que estão jogando, o Barcelona ganhou nos pênaltis do Tottenham, né, ele não estava ali com seus principais jogadores, mas estava ali com o Arthur, né, que fez a estreia com a número 4, eu acho que foi uma coisa muito boa. E amanhã o Vinícius Júnior estreia, segundo o Espanha, o Lopetegui escalou ele como titular no último treino, para enfrentar o United, amanhã. Olha só. Mas eu vi que a formação que o Real Madrid vai jogar amanhã é uma formação bem interessante. Se o Vinícius Júnior realmente continuar no Real Madrid, para ele é uma formação ótima. Vai jogar com ele, Benzema e Bale na frente. E o Isco muito mais recuado. O Isco armando o jogo vai ser muito importante, porque o Isco tem uma qualidade. Esse é o jogo que eu quero ver. E aí, onde o Isco mais rendeu foi com o próprio Lopetegui, né? O Isco no Real Madrid não é nem perto do Isco que jogou na seleção espanhola. O Isco da seleção com o Lopetegui é bem melhor que o Isco do Real Madrid. Só falando rapidamente do jogo do Barcelona, então, o Fidelis, tu que acompanhou um pouco melhor, fala um pouco mais assim de como é que foi esse jogo do Barcelona, esse empate no tempo normal e a vitória nos pênaltis contra o Tottenham. Cara, o Barcelona começou o jogo melhor, né, e depois acabou tomando 2 gols em umas atrapalhadas, parecia aquelas atrapalhadas daquele filme dos Trapalhões, sabe? Da zaga ali, aquela zaga de jogadores desconhecidos. Uma partida ótima do Arthur, partida perfeita. Eu vi depois um vídeo só com o lance dele, né, que tinha disponível no YouTube e, cara, só toque certeiro, dá uma dinâmica muito boa pro meio campo. É aquele jogador que ele dá o toque pro cara do lado e ele já aparece à frente para receber de novo. Entendeu? Ele consegue fazer uma triangulação só com 2 caras. De tanto que ele toca e já se move para receber de volta. Então, é um cara assim que segundo o site aqui do Who Scored, ele tem uma porcentagem de passe beirando ali os 95%. Né? Muito absurdo. E na Por Espanha... incrível que pareça, não é só toque pro lado. Gol do Atlético.
Ele tem umas tiradas da cartola muito boas. Até o próprio gol. Se você vê, ele levanta a cabeça, olha pro lado, ele vê que não tem nenhuma opção e manda pro gol. Ele é um cara que joga com calma. Eu gosto de jogadores assim. Cara, vou te falar. Eu vendo o jogo do Barcelona e vendo o Arthur jogar, a única coisa que eu conseguia pensar era: eu não consigo acreditar que o Tite deixou de levar ele pra ficar com o Fred machucado. Acho até no próprio lugar do Paulinho. Até no próprio lugar do Paulinho. Mas assim, o Paulinho não tinha convocado. É que o Paulinho ia convocar. Mas agora o Fred tava machucado. O Fred se machucou na Inglaterra durante os treinos. Tipo, querendo ou não, o Paulinho fez por onde tá ali. Nas eliminatórias, ele não era um primor tático, não. Mas ele fez por onde tá ali. Ele foi importante pro Brasil nas eliminatórias. Então, exatamente foi o próprio lugar do Fred. Que ele foi o lugar do Fred mesmo. O Tite, ele foi naquela questão do merecimento, né? Que foi um dos erros também dele dessa Copa do Mundo, de convocar por merecimento e manter jogadores também por merecimento. Escalar por merecimento, Gabriel Jesus. Exatamente. No jogo contra a Bélgica, ali no primeiro tempo, ter a presença do Arthur e do Coutinho no meio campo ia ser muito importante para dominar a posse da bola. O Paulinho se enfiava na área com os jogadores altos e pronto, não perdia um jogador no meio campo, não tinha influência no ataque. E o Paulinho, quando a bola sobrava para ele na infiltração, teve um lance que sobrou a bola na frente dele, ele tava olhando pro outro canto e quando percebeu, a bola já tava no pé dele, ele perdeu o gol. Mas não é nem só contra a Bélgica mesmo. O Brasil não tinha um cara que construía a jogada. O Brasil jogou a Copa toda sem um construtor nato de jogadas. Era sempre infiltração. Cara, tipo, contra times fechados igual a Suíça, por exemplo, a gente viu que infiltração não servia de nada. Tinha que ter o espaço aberto, senão não ia adiantar. O Tite deveria ter percebido isso. Passado naquele jogou contra a Inglaterra e o Paulinho foi praticamente um jogador a menos. Mas o problema é que o Tite tá acostumado a jogar com esse tipo de jogador com infiltração desde as primeiras épocas de Corinthians. O Tite nunca teve a característica de tocar bem só do Corinthians de 2015, que foi um Tite totalmente remodelado que a gente Mas viu. mesmo assim ainda tinha o Elias entrando a bola. Ainda tinha o Elias. Então, exatamente. Mas o Tite nunca foi um cara que gostasse muito de trabalhar a bola. Ele sempre foi um cara muito mais de infiltração e marcação-pressão. Bom, só para voltar a falar um pouquinho dos jogos que aconteceram também nessa Copa dos Campeões, Champions Cup aí, pré-temporada aí. Bom, o time do Manchester United jogou aí contra o Milan, ganhou nos pênaltis aí de 9-8, né? E teve uma situação engraçada que o Andrés Pereira jogou de primeiro volante. Fala um pouco. Não, jogou contra o... Jogou também contra o Liverpool agora também. E contra o América do México também. Jogando como primeiro volante. Mas já não é a primeira vez que ele joga de volante. Já não é a primeira. Não, mas ele tava jogando de primeira na posição do Matite. Do primeiro homem ali. Não tipo um Arthur. Ele tava mais recuado até. Eu acho que ele é um cara que ele não vai ficar no Manchester essa temporada também não. O Andrés Pereira já vai sair. Ainda mais pelas declarações do próprio Mourinho. É uma pena, ele tem potencial, mas eu não sei se vocês chegaram a ver, mas o Mourinho foi extremamente rude com a garotada da base nas entrevistas. Falou que nem 15% da garotada que tá com ele vai ter chance no time titular. Não, ele falou que 70% do time que jogou na Premier League. Não, isso aí é triste. Ele falou, assim, e é engraçado você ver inclusive a diferença, que assim, tomou lá o 4-1 do Liverpool, você olha para um lado, tá o Klopp falando, pô, tô muito feliz com a garotada, não sei o que lá, e aí você olha pro outro lado, tá o Mourinho falando, de quem jogou aqui, 70% eu não quero nem ver essa temporada. É complicado, o Mourinho, ele sempre foi um cara rude, ele é conhecido por isso, e muitos jogadores odeiam ele. E ele que ferrou a carreira do Kaká no Real Madrid.
Mas é que ele é aquele típico técnico do tipo, eu ganhei, nós empatamos, vocês perderam. Ele é o clássico exemplo disso. Se você vê as entrevistas coletivas depois de derrotas do Manchester na própria Premier League, é um absurdo. Ele falou, no repórter perguntou no pós-jogo contra o Liverpool se o Alexis Sanchez estava feliz, né? Porque ele tava meio cabisbaixo no banco de reservas, ele pegou e falou, ele não tá feliz, olha as nossas posições para ataque, olha as nossas opções para ataque, são ridículas perto do Alexis Sanchez. É óbvio que ele tem que estar triste, ele tá jogando com um monte de perna de pau. Foi mais ou menos isso a resposta dele. Foi, né? Mas é só a sinceridade do caramba. Aí não dá, né, cara? Como é que você vai ganhar um Uma elenco coisa é assim? sinceridade e outra, o Corinthians sempre atacou todo mundo, jogador da equipe, jogador adversário, técnico, comentarista. Quem não lembra dos comentários dele sobre o Frank de Boer na última temporada, dizendo que o Frank de Boer não tinha direito à opinião sobre o jogo do United porque era o pior técnico da história da Premier League. E na mesma semana o United foi pro Sevilha com aquele jogo horroroso que o United fez, que o United no Old Trafford não conseguiu se impor em cima do Sevilha e acabou eliminado. Só pra falar de mais um jogo que aconteceu também na Champions Cup, né? O PSG ganhou de 3-2 do Atlético de Madrid hoje. Vi pouco da mídia falando sobre isso, né? Obviamente o Neymar ainda não tá, mas ganhou de 3-2 ali com o Di Maria em campo, tava o Verratti, o Rabiot. Ali... Mas se você pegar as escalações do segundo tempo desse jogo, é lamentável você pensar que times igual o PSG, Atlético de Madrid tem aquilo de opção, é triste. É, realmente. Mas ali é jogador de base, jogador do time B. Ah, sim, mas mesmo assim... Não vai entrar para a temporada. Pra vocês terem uma noção, teve um cara Atlético de Madrid que fez o gol, que o nome dele é Molejo Carpinteiro, cara. Tipo, pelo amor de Deus. Molejo Carpinteiro, esse nome é bom. E o Cristiano Ronaldo chegou hoje em Turim para fazer a pré-temporada, né? Chegou. Hoje ele fez os exames médicos, o resto que faltava, né? Pra começo de temporada. E a princípio ele vai estrear contra o Chievo no campeonato italiano só. Ele não vai disputar a pré-temporada, ele não vai jogar na pré-temporada, não. Ele vai jogar só no campeonato italiano. Mas se o Zé Love acha que ele não precisa fazer teste, se o Zé Love não acha que não precisa fazer teste, o Cristiano Ronaldo tem certeza. Só para complementar então a Champions Cup, amanhã a gente vai ter três jogos bem interessantes, né? Às 9h05 da noite o Manchester United joga com o Real Madrid, o Tottenham joga contra o Milan e o Barcelona joga contra o Roma. Esse jogo do Barcelona é às 11h05 e o Tottenham Milan, o jogo é às 9h35. O Malcom vai jogar esse jogo contra a Roma? Vai, inclusive o Manolas falou que não vai cumprimentar ele. O Manolas, zagueiro da Roma. Já colocando... Manolas não vai cumprimentar quem? O Malcom. Ah, o Malcom? Cara, mas eu não acho que a culpa seja do Malcom, cara. Sinceramente, o maior culpado ali na história, pra mim, é o Bordeaux, tá ligado? Ah, com certeza. Acertou e depois voltou atrás. Isso aí é... Bordeaux foi muito filho da puta. E o pessoal culpa o Barcelona. Pra mim, o Barcelona é o menos culpado da história. O cara tava fez o certo, quis contar com um bom jogador. O Roma teria feito a mesma coisa. O cara tava... Exatamente. O Roma teria feito a mesma coisa. Mas o ético nessa história foi o Bordeaux, não? Não, e assim, o Bordeaux, ele tinha ligado o presidente do Bordeaux ligou pro presidente do Roma, falou com ele no telefone, dizendo que já queria anunciar no Twitter para que as especulações e rumores fossem encerrados, né? E inclusive tem assim uma pequena teoria da conspiração que isso daí possa ter sido proposital para atrair o interesse de outros clubes nessa negociação por causa do valor baixo, né, considerado que o jogador que é o Malcom. É isso que o que foi noticiado é que o Monte, que é o diretor da Roma, né, o diretor de esporte da Roma, pediu para não anunciarem nada, porque a Roma tem ação na bolsa. E o Bordeaux, mesmo assim, foi lá e anunciou no Twitter. E no final foi pro Barça. Agora Roma... tirando essa parte antiética e ética de lado, depois até você complementa. Que puta negócio que o Barcelona fez, hein?
Nossa, demais, cara. Muito bom, muito bom. Puta negócio. 41 mesmo. milhões, 40 cara. milhões. 40 milhões por um cara de, sei lá, 20 anos que tem tudo pra se tornar um world class na posição. Sim, e enquanto o Barcelona fez um ótimo negócio, assim como o Bordeaux, o Corinthians mais uma vez foi refém da péssima gestão econômica, porque na venda original do Malcom, o Corinthians tinha, se não me engano, 20%, só pegou 5% agora porque teve que ficar vendendo pro Bordeaux para poder pagar a dívida, fechar a conta. Agora, cara, queria constatar um negócio aqui. O Barcelona fez um excelente negócio, só que agora parece também que está encaminhando para Roma fazer um bom negócio, que é contratar o Davi Neres. Esse é craque. E É, vai jogar justamente. Cliver e David Neres. Mais ainda que o Malcom. Eu acho os dois no mesmo nível, cara. Eu não consigo então, ver um eu em acho cima que do assim, outro, não. O David Eu acho Neres que fez vai uma ser bom temporada pra todo melhor. mundo. O David Neres foi um dos melhores jogadores da Eredivisie, né? E o mas Malcom até aí teve números comparados com o do Mbappé nessa temporada. É isso que eu né? acho. Eu acho os dois extremamente do mesmo nível, cara. Eu não consigo ver um tão na frente do outro assim, né? Eu acho que assim, os dois eles têm algumas características diferentes. O Malcom é um cara que ele arrisca mais de longe, ele tem um chute de longe muito bom. Ele tem também facilidade gigantesca para dar assistências, assim, aquele espaço quebrando linha, inclusive, de vez em quando. Mas o David Neres é um cara mais assim de improvisação, que ele tira realmente coisas da cartola, assim, ele faz jogadas que realmente tem até uma certa E o Malcom genialidade. joga nos dois lados, né? Bom, Sim, mas sim. se a Roma realmente conseguir contratar o próprio David Neres, eles pra mim vão fazer os dois melhores negócios da cartola, que é contratar o Kluivert, o filho do Patrick Kluivert, lá o Justin Kluivert do Ajax, e contratar o David Neres, que são os dois pontas do Ajax que jogaram muito essa temporada. O Ajax, não foi bem. O Ajax não foi bem essa temporada. Mas teve 3 jogadores ótimos, que foi o De Jong no meio campo, que é um baita meio campo e é novo. O Barcelona tava de olho nele, e os dois pontas. Só pra dar uma complementada, então, na Champions Cup, a gente também tem esse outro jogo do Milan, né? O Milan aí que tá fazendo algumas negociações aí juntamente com a Juventus, trocando o Bonucci pelo Caldara e o Higuaín, pelo menos por enquanto, essa negociação que provavelmente deve acontecer. O que vocês acham aí? Baita negócio para Juventus. E pro Milan? Pra Juventus é muito bom esse negócio, né? Pro Milan, O próprio talvez Milan também, a longo cara. prazo. Acho que pro Milan mais a longo prazo, porque vai ter uma zaga boa, porque o Romagnoli é jovem também, mas é muito bom. Romagnoli e Caldara. E cura uma deficiência forte do Milan, que é o camisa 9, né? Desde a saída, talvez, do Inzaghi, o Milan nunca mais teve um camisa 9 de respeito. O Milan jogou contra o Manchester United, deixa eu pegar a escalação só rapidinho aqui, com 3 atacantes que eram o Cassalhoglu, o Cutrone e o Sussô, né? Os 3 jogadores de ofensividade ali. Então, Os caras já idolatraram o Baca. Exatamente. A herança de gol do Milan já foi o Baca. Exatamente. Pro time que tinha o Baca, o Higuaín é Deus. E o Higuaín, ele é um cara bem eficiente em ligas nacionais, assim. Ele tem números muito bons, cara. O problema do Higuaín realmente é jogo decisivo, cara. É a seleção. O Milan não vai ter muito jogo decisivo, né? Então ele vai jogar com exatamente. essa Pra Liga Europa Nacional, pra Liga É, Nacional, ele vai perigoso. Agora que a Itália tem 4 vagas diretas pra Champions League, o Milan entra forte pra conseguir uma dessas E a vagas. Itália tá com uma liga muito mais forte. Cara, Todos os pra times estão. mim, o melhor time que se reforçou nessa janela junto com a Roma é a Inter. A Inter fez uma janela A Juventus, tu quer dizer, também. Não, mas a mas Roma é que também. A Roma fez uma. A Roma conseguiu uma negócios muito boa. baratos. Mas a Inter fez uma janela espetacular. Cara, Contratou o quem eu acho Versálico, que é um bom lateral. Contratou o próprio Lautaro Martinez, que é um bom atacante, cara. Na Engolã. Na Engolã. Tem o Cara, Vidal a Inter também, fez uma filho. janela ótima. Um Vidal time vai que eu acho que tem chegar. uma janela muito boa, que não está sendo comentado, e a gente já muda inclusive de país, foi o Liverpool. O Liverpool. Porque o Liverpool, assim, primeiro, não perdeu nenhum jogador daquele time que chegou ali na final da Champions. O único cara que saiu do Liverpool de mais peso foi o Henry Khan, que não era um titular absoluto, e ainda assim ele joga num lugar para onde veio o Fabinho, chegou o Keita. Então, assim, tá com meio campo muito forte, manteve aquela trinca de ataque absurda, de outro planeta aquilo ali, e ainda trouxe o Shaqiri, que vai acabar sendo um banco de luxo do time.
Então, assim, eu gostei muito da vai janela ser do... praticamente o que o Salah veio pra... A parte boa é que o Shaqiri ainda pode jogar pelo meio, né? O Shaqiri ainda Sim. pode fazer como terceiro meia num 4-2-3-1 facilmente. Então, então, assim, é um cara muito versátil, é um time que tá com muita opção e que tem o Klopp. Então, assim, eu acho que o Liverpool pode finalmente sair dessa seca, sair da fila e ganhar uma Champions ou uma Premier League. Eu acho que o Liverpool chega muito forte para essa temporada, principalmente quando problema é que tem problema. o Guardiola do outro lado, né? Pra bater de frente o City do Guardiola. Sim, eu acho que o Guardiola ainda manteve uma base espetacular, ainda contratou o Mahrez, que é um cara que, completamente sem comentários. Vai colocar o Sterling no banco, que ele não foi bem na temporada, mas não é o nível do Mahrez pra mim. Não. Mas fora que a Copa do Sterling foi horrorosa. Essa temporada especificamente na Inglaterra vai ser ótima, porque sinceramente eu não sei como o Arsenal vai chegar, porque o Emery é um cara de altos e baixos totalmente. Chelsea vai vir forte. O Arsenal contratou muito bem, se vocês forem olhar as contratações do Arsenal, contratou para onde precisava, trouxe um ótimo zagueiro que é o Sócrates do Borussia Dortmund, trouxe o Leno, que é um baita de um goleiro do Bayer Leverkusen, trouxe o Torreira, que todo mundo viu na Copa do Mundo, que é um baita volante também. E aquela promessa francesa, forte, tá todo mundo elogiando lá aquele meia francês. Ele era do Lorient, né? Se não me engano. Do Lorient. Joga muita bola aquele moleque também. Então, tudo vai depender. Cara, essa temporada inglesa vai ser ótima de ver. O Sarri talvez consiga armar um Chelsea legal, porque tem 3 meias que ele gosta, que é do estilo que ele gosta, que é o Kanté, o Fábregas e o Jorginho. Talvez saia coisa boa daí. O West Ham também montou um time bom. O Kanté também. Mas o West Ham eu acho que aí já é brigar com o Everton por tirar alguém do Big Six da Europa League, eu acho. Sim, mas eu acho que é o que é um tempero a mais para a Premier League, entendeu? Sim. Quanto o West Ham, assim, são 2 times que montaram times bons. Não dá para você falar o que vai acontecer, saber e tal, mas o West Ham tá montando um time bom. Vai dar trabalho. O Everton fez um dos maiores negócios dessa janela em questão de dinheiro, que foi trazer o Richarlison, né? Olha, foi a maior contratação da história do Everton, inclusive. Um time... Richarlison e 50 milhões de libras e o Sigurdsson são 45, né? As duas vão jogar juntos na próxima temporada. As 2 maiores contratações da história do Everton. Um time que se reforçou muito bem nessa... Trouxe o Blind de volta. Trouxe o Tadic do Southampton. Contratou alguns destaques da Liga Holandesa. Pode surpreender numa Europa League. O Ajax tem um meia, aquele Ziyech marroquino, que eu adoro ele. Eu acho ele, cara, espetacular. Eu acho que ele deveria sair para uma liga maior, inclusive. Ele é muito bom jogador. Ele num time treinado por um técnico com um DNA ofensivo, ele voaria. Ele foi um dos poucos destaques do Marrocos nessa Copa, pra mim. O problema do Marrocos na Copa do Mundo é que não tinha um camisa 9, né, cara? Porque o Marrocos criava muita chance boa. Chegava na frente do gol, não tinha quem finalizasse, cara. Isso me dava muita dó. A partida que o Marrocos fez contra o Irã, cara, foi um dos maiores pecados que eu já vi. Perdeu no último. Um dos maiores pecados que eu já vi. Foi contra Portugal também, cara. Contra Portugal, o Benatia jogou de centroavante no final do jogo. E se tivesse um centroavante no lugar dele, tinha feito 3 gols naquelas bolas alçadas na área, fácil. A defesa de Portugal também era uma... Então, olha só, rapaziada, só pra gente poder completar mais algumas transferências, né, que aconteceram. O Leandro Castan acertou uma rescisão com a Roma e agora tá próximo do Vasco, né, o que seria um baita reforço, principalmente porque o Vasco aí tá com bastante problemas na defesa. E aí, o que vocês acham? O que vocês acham do Leandro Castan? O Corinthians 2 contratações também, hein? Do 2 paraguaios, né? Não, um chileno e um paraguaio. Isso, um chileno e um paraguaio. O Sérgio Dias vem empréstimo de B. E o Arauz veio do Alaú, pagou 4 milhões de dólares. Esse Arauz é ótimo jogador. O Vidal comentou
no Twitter, chamou de craque, não sei o quê. Bom jogador. Além dele, teve o Witzel no Borussia, né, que finalmente vai sair da China, o que é uma pena. Um jogador desse tá na China, mas agora bem Ele próximo no nunca Borussia. esteve numa liga muito boa, né? Antes de ir pra China, na Rússia, nunca foi... Que é uma pena, né? Jogador dessa qualidade, mas agora finalmente jogando um grande time. Ele junto do Fellaini nas quartas finais do Brasil dominaram o meio campo. Foi um absurdo. Ele foi pra China na mesma época que o próprio Hulk, né? Ele saiu da mesma leva do Zenit, foi os dois juntos. O Hulk foi ele é um jogador assim que eu gosto bastante do Witzel, assim, um jogador muito seguro, assim, de boa estatura, comanda bem o meio campo. Eu acho que ele vai jogar muito bem no Borussia, assim. Vai ser a primeira vez dele jogando em uma liga assim de um nível maior, mas eu acho que ele já provou que ele é bom jogador até na própria Copa do Mundo, né? E também outras aqui vazaram, né, algumas supostas fotos do Willian e do Alderweireld com a camisa do Manchester United. O que vocês acham aí dessa? O United vendeu o Rojo hoje pro Everton também. Outra boa contratação do Everton. E o papo era que o Martial, pra mim, eu acho uma boa, porque o lado direito do United foi... Vocês viram que vazou pré-lista da convocação para o jogo do Brasil contra os Estados Unidos e El Salvador? Não soube disso. Quais são os nomes aí? Acabei de ver, ó. Olha lá. O Alisson, o Cássio, o Ederson e o Neto. 4 goleiros. É a lista de monitoramento. Ah, tá. Então pode ser. Daí tem alguns nomes interessantes, como o Bremer, o Arana, o Dedé, o Militão, o Igor Rabelo, o Léo Duarte, o Alan, o Andreas Pereira, o Talisca também tá, o João Pedro, que foi o Alan do Napoli, né? Do Napoli, o volante. Ah, tá. Não tem o nome do Paulinho. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Deus é bom. Se ele convocasse, cara, eu como diretor da CBF, se ele convocasse Paulinho ou Fernandinho depois da Copa, eu demitia na hora. Não tem pedir pra ser demitido. O Paulinho depois passou 2-3 dias pra voltar pra China. Pra mim, ele também assinou que não mais volta. Não tem condições com um cara do Guangzhou Evergrande. Cara, eu acho que tem muita coisa estranha nessas convocações do Paulinho, essa negociação dele com o Barcelona, sabe? É um negócio muito estranho, cara. A prova vital de que essas coisas são estranhas também é a convocação do Tyson, né, cara? Olha, uma coisa assim bem estranha. O Tyson, sinceramente, eu consigo entender, porque ele é um cara de extrema confiança do Tite. O Tite ganhou a Sul-Americana em 2009 graças ao Tyson. O Tyson jogou muito naquela Sul-Americana, mas é uma coisa que, tipo, a gente viu nessa Copa do Mundo que todos os treinadores que levaram jogadores de confiança se ferraram, né? O próprio Pekerman, se você for olhar o jogo da Colômbia, o primeiro jogo, aquele Carlos Sanches era um jogador de confiança do Pekerman, deixou o Cuellar de fora e o cara meteu a mão na bola com 1 minuto de jogo e foi expulso, só que ele ficou todo o jogo da Colômbia. Então, só para completar também, sobre essa negociação, né, do Willian e do Alderweireld, que o Martial iria como moeda de troca, né, pro Chelsea. O que vocês acham aí do Martial? Inclusive o Mourinho falou umas poucas e boas também pro Martial. O Martial que teve filho nessa pré-temporada, o Mourinho falou, tudo bem que o Martial teve filho, mas ele tem que pensar no time e ele devia estar aqui com a gente, pra vocês terem uma noção do que o Mourinho tá falando nessa temporada. Enquanto isso, o Klein do filho e o Klopp falou, não, tem coisas na vida mais importantes que o futebol e o nascimento do filho é uma dessas.
Dois opostos, né? Assim, totalmente opostos. Daí você vê os resultados. O Liverpool apresentou um futebol muito mais bonito e chegou na final da Champions League. O United, mesmo ficando em segundo da Premier League, foi um futebol sofrível o ano inteiro, sem atuações boas, e perdeu nas oitavas de final pro Sevilla. Mas ficou em segundo também porque, cara, caiu cedo na Copa da Liga, caiu cedo na Copa da Inglaterra, ou seja, só tinha a Premier League, né? Chegou uma hora que o Mourinho teve que se obrigar a ganhar jogos da Premier League, porque não tinha mais nada para percorrer. Enquanto as outras equipes disputaram competições até o final. Por exemplo, o próprio Liverpool chegou na própria final da Champions League, o Arsenal chegou na semifinal da Europa League. O Chelsea, coitado do Chelsea, com o Conte, foi um ambiente conturbado a temporada inteira, mas agora eu acho que o Chelsea chega um pouco mais forte. O Mourinho tem que se espertar, cara. O Mourinho tem de tudo para ser o fracasso da temporada. Sim, eu não vejo muito chegando ali com potência nessa temporada. Com o Sarri chegando no Chelsea, com o Arsenal fazendo essa boa pré-temporada, essas boas contratações. O Liverpool e o City tendo a mesma base, trazendo gente boa e com futebol daquele nível, o United não melhora. O Chelsea tem uma estigma engraçada com técnicos, cara, que sempre a primeira temporada do treinador é excepcional. Foi assim com o Conte, foi assim com o próprio Mourinho lá no início da era Abramovich, foi assim com o Ancelotti. É bem engraçado, cara. O Chelsea tem uma estigma de a primeira temporada do treinador ser uma temporada iluminada e eles ganharem a liga. O Chelsea agora vai sair de um técnico assim que adorava uma retranca, uma defesa sólida, para um cara assim que põe o time para jogar um futebol bonito, um futebol de toque rápido, de posse de bola, né? Então vai ser bem interessante essa mudança no Napoli, o futebol do City do Guardiola. Sim. Eu adorava ver aquele Napoli jogar, cara. Era bom demais, E tanto é que chegou e a sua Juventus, time, uma disparidade ali no valor de outra coisa. Pra mim, o ponto alto da temporada passada foi aquele gol de cabeça do Koulibaly no Juventus Stadium aos 46 do segundo tempo, que, cara, eu acreditei que o Napoli ia ganhar a Liga Italiana fácil. Aquele momento que o Koulibaly fez o gol de cabeça, eu achei que a Liga Italiana tivesse dono. O problema foi que da Inter de Milão tava ganhando 2-0. Ah, sim. Não, aquele jogo foi um absurdo. E aquele jogo, inclusive, quem entregou o ouro foi o Santon, né? Santon que tá na Roma agora. Então, vamos voltar um pouquinho agora só pro Brasileirão. O Brasileirão, o Cuca agora foi oficializado aí como técnico do Santos. O que vocês acham aí? Será que o Cuca vai dar jeito de recuperar o Santos? Santos aí que vai ter Copa do Brasil essa semana, pode, quem sabe, entrar na zona de rebaixamento, dependendo do resultado, né? Esse podcast vai ser postado aí depois do resultado, então quem sabe o Santos tenha ido para a zona de rebaixamento. O que vocês acham do Cuca no Santos? De bate pronto, eu digo sim. O Cuca vai conseguir tirar o Santos dessa situação. Eu acho que o Cuca vai conseguir tirar com certa facilidade, até porque o time do Santos não é ruim, é longe de ser ruim. O problema é que, sabe, quando nada dá certo, cara, parece que tem uma asa negra em cima dos times que ficam perto da zona do rebaixamento, principalmente time grande, cara, parece que a zona atrai esse tipo de time. O São Paulo quase se ferrou na história, né? Inclusive, hoje, há um ano atrás, o Hernanes chegava a São Paulo. Então. O São Paulo tava em penúltimo, se eu não tô enganado, nessa rodada. Chegou ali. Quase ficou perto de assumir a lanterna. O Hernanes chegou, foi o jogador que eu mais vi traduzir assistência e gol em ponto na história. Todo jogo ele tinha alguma influência pro São Paulo somar ponto. O Hernanes realmente ele foi muito absurdo na temporada passada e com certeza
Se ele tivesse continuado no futebol brasileiro, ele teria sido convocado, ou deveria ter sido convocado para a Copa do Mundo, porque realmente o Campeonato Brasileiro que ele fez pelo Santos foi absurdo. O foi Hernanes espetacular. estava em 2014? Tava. Inclusive, eu lembro como se fosse ontem, assim, que eu tava conversando com os meus amigos em 2014, que se eu fosse o Felipão, eu tiraria um atacante, né, um ponta na época, e colocaria o Hernanes, jogaria com 3 volantes contra a Alemanha. Porque o Hernanes vinha de uma boa temporada na Inter em 2014, ele fez uma boa temporada. E foi ali que o Brasil perdeu, né? Ficou sem meio campo. O problema ali foi o Filipão ter lido o Twitter do André Rizek. Exatamente, o André Rizek. Então, fechamos o assunto do Cuca no Santos, então vamos agora pro Peraí, nosso deixa eu fazer um adendo. Tá. O Cuca no Santos só vai dar quando os jogadores do Santos mudarem essa cabeça aí. O Gabriel Barbosa, né, que não é mais Gabigol, tá muito... Não sei, tá muito confiante para pouco futebol. Se acha mais. O Bruno Henrique ainda não voltou direito. O Sacha parou de jogar depois que mandaram o Zeca pro Inter. Acho que o Zeca. Sim, acho que ele só queria isso. Só queria que o Zeca fosse pro Inter. Aí o Rodrigo não. E o Rodrigo não tá se lesionando com. Não sei, tá? Nas últimas 2 semanas, se eu não me engano, ele ficou de fora de 2 jogos por causa de lesão. É que é muito difícil você jogar a responsabilidade de um time do tamanho do Santos nas costas do moleque de 18 anos, né, cara? O Rodrigo pode ser o cara que for. 18. Pode ser o jogador que for, cara, mas ele pode até resolver, pode até tirar o Santos do rebaixamento. Mas é muito cruel você ver o coitado do Rodrigo tendo que correr por todo mundo, cara. É claro. É muito triste. Você vê o Rodrigo ter que voltar pra fazer a função lateral. Então... Realmente complicado. Então, encerrado o assunto do Cuca, vamos então pro Neymar, né? O Neymar fez uma propaganda com a Gillette, né? Pedindo desculpas pela postura na Copa e tudo mais, mas isso acabou gerando certos atritos aí. A Gillette tá repensando aí no contrato que tem com o Neymar aí. O que vocês acharam disso? Cara, não sei se vocês chegaram a ver, mas teve uma reportagem daquele jornal alemão que é bem importante, que é o Der Spiegel, falando hoje que a propaganda do Neymar nada mais é do que o retrato do que ele foi na Copa do Mundo, sabe? Ao invés de ele abrir o peito e tentar falar por ele mesmo, ele precisou de uma campanha publicitária e de um script escrito para ele poder pedir desculpa pro povo, sabe? Acho que queimou muito mais a imagem dele do que ajudou. Não, na Europa foi uma repercussão assim, em todos os países teve alguma crítica por algum lugar do jornal, e o Spiegel na Alemanha foi com certeza mais contundente. Eu não sei quem é que teve a brilhante ideia de fazer um pedido de desculpas do Neymar em um comercial. Eu não sei onde é que eles acharam que isso ia dar certo em algum momento. Não. Cara, ele ficou quieto do final da Copa do Mundo até agora. E ele se pronunciou da pior maneira possível. Eu só fiquei sabendo porque tava no Trending Topics do Twitter. Teve na TV. E passou só uma vez, não foi? Eu vi que a Gillette já tava repensando, ele tava pensando em tirar de circulação imediatamente o comercial, que a repercussão foi totalmente negativa. Sinceramente, eu achei que depois da Copa do Mundo, esse silêncio dele ia ser bom pra ele, que ele ia parar, pensar e ver em tudo que tava acontecendo, mas não, parece que ele só piora. E a forma de resposta dele seria simplesmente só jogar bem. Campo, cara, dentro isso, de campo. Exatamente. Imagina ele leva o PSG pro, sei lá, não precisa nem ganhar a Champions League, mas se ele perde numa semifinal, jogando tudo que sabe, eu aposto que a mídia ia parar de pegar no pé dele, cara. O Neymar tinha as 2 melhores opções para ele, era ou ele ia numa entrevista ou qualquer coisa do tipo e falava uma coletiva, assim, que fosse realmente boa, sem aquele discurso gravado dele, assim, aquela coisa que dá pra ver que é o mesmo de sempre, fala e não diz nada,
ou ele simplesmente, como vocês disseram, ficava quieto e só respondia na bola. Que é o que eu achava que era a melhor opção pra ele. Olha, uma coisa que... Não é que fica aquela impressão, assim, de, assim, o Neymar não consegue fazer nada que não seja de forma mega midiática, entendeu? Que não seja um post no Instagram, que nunca parece que é escrito por ele, que não seja uma propaganda que também parece que não foi escrita por ele, entendeu? Então fica essa impressão, assim, de que, porra, tudo que o Neymar faz tem que ser de forma midiática para tentar aparecer de alguma forma. Entendeu? Então fica essa impressão assim no torcedor. Durante a Copa, depois da Copa... Ele sempre foi um ídolo fabricado, né, cara? Ele nunca foi um ídolo natural. Então... Não, acho que ele foi de certa forma assim, ídolo natural, por causa da bola que ele jogou no Santos, de tudo que ele fez pelo Santos, o próprio Barcelona, né? Eu acho que em parte, sim, ele é um ídolo natural. Eu acho que em parte. Mas na outra parte também ele é um ídolo muito mais midiático e fabricado, como tu disse. E outra impressão que eu tenho é que ele nunca quis ser o tamanho que ele tem hoje, nunca foi interesse dele ser, sabe? Ele não, sempre foi do pai. Nacional. Sempre foi do pai. Olha, sabe... Ele me lembra o Pato um pouco. Eu tenho a impressão que o Neymar me lembra muito o Pato no sentido de ser irresponsável, de ser displicente, de nada vai chegar nele, ele é maior que tudo, sabe? Essa é uma impressão que eu tenho, cara, que ele acha que ele é maior do que todos os problemas que vai acontecer na carreira dele. A diferença que eu vejo é que o Neymar ainda tem aquela vontade de realmente jogar bola, vontade de vencer, isso daí a gente não pode negar que ele tem. Sim, não acho que ele seja um cara sem vontade, nunca. Não, isso não. Mas o que eu digo é fora de campo, sabe? Ele acha que ele é muito maior de qualquer outra coisa. Ele é totalmente blindado, né, cara? Ele é totalmente blindado, assim. Sabe o que? Sabe uma coisa que parece? Que durante a Copa, todo mundo criticou o Neymar. Ele era muito influenciado pelo pai, que ele tinha que ser... que o pai tinha que liberar a marca. Daí, até para pedir desculpa, ele sai dessa imagem do pai e faz cagada. Mas se vocês forem ver, se vocês forem pegar até um paralelo fora do futebol, aconteceu coisa parecida com o Hamilton. O Hamilton, até um tempo atrás, quem agenciava a carreira dele era o pai dele. E o pai do Hamilton fazia as mesmas coisas. Viu que o pai dele fazia mal pra carreira dele, e ele decidiu romper com o pai dele, sabe? Eu acho que precisa vir do Neymar uma atitude dessa. Dele entender que o pai dele faz mal pra carreira dele e ele romper com o pai do Neymar. Porque se isso não vier dele, não vai ser a mídia, não vai ser ninguém criticando que vai fazer ele romper. Vai ter que vir dele e ele entender que o pai dele faz mal pra ele. Geralmente pai, assim, por trás da carreira de jogador, assim, ali diretamente envolvido nos negócios e em tudo que envolve o cara de forma até em relação à mídia, não dá tão certo, assim, não tem muito bons olhos. Eu não sei se vocês estão ligados, né? Esse daí é mais de mundo, assim, da NBA, mas tem um cara lá muito famoso que é o Lavar Ball. Que ele tem 3 filhos que jogam basquete e o cara, assim, só fala besteira. Ele é bem famoso, assim, por isso, mas ele é tipo um baita do marqueteiro, né? Ele é, inclusive, bilionário, montou uma marca lá que se chama Bigger Baller Brand, em alusão aos 3 filhos dele. Para jogar basquete em um país... uma China, alguma coisa assim? Não, ele montou uma liga na Lituânia, cara. Ele montou a liga pro filho dele, ao invés de jogar basquete universitário, os 2 filhos dele mais novos, o Lamelo Ball e o LiAngelo Ball, né? O Lonzo já tá no Lakers. No Lakers. Ele criou uma liga na Lituânia pros 2 jogar lá e atrair também outros jogadores universitários que querem ganhar grana ao invés de jogar de graça pra universidade.
Inclusive, hoje mesmo eu vi uma declaração dele. Os caras estão totalmente fora da casinha. Ele falando que o Lonzo e o LeBron James vão ganhar a NBA com o pé nas costas. Mas ele faz isso pra... Assim, ele quer chamar atenção, né? Cara, ele é um cara assim, meio o Neto, sabe? O Neto da bandeira do Crack Neto. É folclore. É um cara assim que tu não pode levar ele a sério. Se tu levar ele a sério, tu vai odiar esse cara. Vai pensar, nossa, esse cara é muito babaca. Agora, se tu realmente levar ele naquele personagem que ele é, e rir do que ele fala, tu vai amar o cara. Eu, por exemplo, eu não gostava do Neto antes. Mas hoje eu amo o Neto, cara. Eu amo o Neto, sou apaixonado pelo Neto, porque o cara me faz rir demais, cara. Não, aquele que ele fez com o cacho de banana foi absurdo. Ele quebrando a TV, cara, dizendo que enquanto o Casinho jogar no Corinthians, ninguém vai assistir mais TV lá na casa dele. Não, e ele botando a ver TV. Colocando o caixão no programa dele. Cara, na semifinal. Colocou um caixão, ele entrou. O Neto é midiático, folclore. Então, rapaziada, vamos então só falar agora um pouco, voltando aqui pro Brasil, falar um pouco mais sobre a Copa do Brasil, né, que vai ter essa semana, agora as quartas de final, né, também dá os palpites aí de cada um. A gente tem Santos e Cruzeiro, Grêmio e Flamengo, Corinthians e Chapecoense, Bahia e Palmeiras. O que vocês acham aí desses jogos? Jogos interessantes. Será? Contra o... Não, o Mano tá poupando. Cruzeiro. O Mano tá poupando pra jogar o Brasil contra a Libertadores. Eu acho que vai ser legal esse duelo de Cruzeiro e Grêmio pra ver quem que vai levantar o Hexa da Copa do Brasil. Eu acho que os dois times estão bem empenhados nisso aí, cara. Um quer passar o outro de qualquer jeito, cara. É uma disputa bem legal. Pra mim vai ser 1-2 a 0 no... Também temos ali o jogo entre Corinthians e Chapecoense surpreendendo, né, chegando nas quartas de final, né, mas a Chapecoense pela primeira vez. Sim, né, mas eliminou o Atlético Mineiro, né, então, apesar, né, tem um certo mérito também. Eliminou nos pênaltis, né, então não foi, assim, a vitória, mas foi uma vitória ali, assim, no esforço mesmo, né. Tem Bahia e Palmeiras, né, também um jogo interessante, né, que acontece na quinta, né, os 3 jogos acontecem na quarta às 9h40, os jogos do Santos às 7h30, Grêmio, Flamengo e Corinthians e Chapecoense às 9h45 e o Bahia e Palmeiras encerrando o primeiro jogo das quartas de final às 7h15 da quinta-feira. Então também é um jogo bem interessante, né? Bahia contra o Palmeiras, logo de cara aí o Filipão aí já tendo que enfrentar mata-mata. O Filipão já vai estrear? Eu ouvi que... Não, esse jogo dessa semana ele já vai estrear. Agora, sobre Flamengo e Grêmio, se eu fosse o Barbieri, eu pouparia titulares para esse confronto da Copa do Brasil. O Flamengo tem que brigar forte nas duas frentes, que é Libertadores e Brasileirão, cara. O Flamengo hoje não tem elenco para disputar 3... Nenhum time do Brasil hoje tem elenco para disputar as 3 frentes, na verdade. Talvez um pouco o Palmeiras, agora, mas... Em agosto vai fazer... E todos importantíssimos. No Brasil. Se eu fosse o Flamengo, eu focaria muito na Libertadores e no Brasileirão. Porque por mais que a Copa do Brasil esteja pagando tudo isso, o Flamengo hoje não é um time que precisa de dinheiro. O Flamengo realmente precisa mostrar dentro do campo o investimento. Então eu acho que ganhar uma Libertadores ou um Brasileirão hoje pro Flamengo é muito mais importante. Pra mim é muito mais Flamengo que Palmeiras. Então tá, vamos pros nossos palpites aí. Santos e Cruzeiro, vamos lá, Arthur, o que tu acha desse primeiro jogo? Pra esse primeiro jogo, 1-1. O Fidelis? 2-1 Cruzeiro. Gustavo? 1-0 Cruzeiro. Eu chuto o meu 2-1 pro Cruzeiro.
Grêmio e Flamengo. Arthur, Grêmio e Flamengo. na Arena do Grêmio. Na Arena do Grêmio, 2-0 Grêmio. Fidelis, 1x0 Grêmio. Gustavo, 2x1 Grêmio. chuto 1-1. Corinthians e Chapecoense, na Arena Corinthians. O Arthur, 1-0 Corinthians, um gol do Romero. Fidelis, 3x0 pro Corinthians, 3 gols do Romero de novo. Gustavo. 2x0 Corinthians. Chuto 3-0 pro Corinthians, com 2 gols do Romero. E um gol do... Deixa eu ver quem. Um gol do Cássio. Bom, Um gol de queixo do Cássio. De meta. e o jogo que encerra, né, na quinta-feira, Bahia e Palmeiras na Arena Fonte Nova. O Arthur, teu palpite. 2-0 Palmeiras. Fidelis, Qual que é o jogo mesmo? Bahia e Palmeiras na Arena Fonte Nova. Na Arena Fonte Nova? Olha, eu vou ser ousado. 1x0 pro Bahia. Gustavo, A gente vai ver a primeira vez a retranca do Filipão funcionando. 1x0 Palmeiras. vou chutar aí 2-1 pro Palmeiras. Também apostando aí na retranca do Filipão. Bom, pra gente fechar então, vamos falar sobre uma coisa que a gente esqueceu no meio do caminho, que era pra falar do Vitinho, contratação do Flamengo aí de 43 milhões de euros. Uma contratação... Euros? Não, né? Não, de De reais. Foram 10 milhões de euros. E aí, o que vocês acharam dessa contratação aí? Alta no sentido de valor, mas no sentido do jogador aí, com um pouco do evento, o que vocês acham? Bom, é um jogador bom. Não é um jogador extra classe, não é um jogador que vai chegar para ser o melhor do Brasil, mas é um jogador decente, que vai chegar para ser titular do Flamengo, com certeza, até para valer o investimento. Mas eu estou extremamente curioso para ver onde ele vai encaixar nesse time do Flamengo. É um jogador extremamente caro, que se ele começar não tão bem, ele vai ser cobrado. Ele não vem de uma boa temporada na Rússia, ele fez poucos gols, fez 12 gols em 40 jogos. Ele não é um jogador muito goleador, não é um cara extra classe, como eu disse, mas tem tudo para ajudar o Flamengo, cara. É um jogador que o Flamengo precisava para dar uma resposta para a torcida depois de ter perdido o Vinícius Júnior. Talvez ele jogue por aquele lado do campo, cara, mas eu não tô muito esperançoso para ele se encaixar tão bem assim, não. Eu acho Mas que quem ele tá vai jogando... sofrer um pouco a adaptação, mas vai ser titular na marra, mas não vai ser tudo isso que a torcida espera, não. Quem tá jogando na esquerda agora é o Marlos Moreno? Na esquerda tá revezando o Matheus Sávio também, o Berril voltou agora de lesão. Depende do jogo, mas... Mas eu acho o Vitinho mais jogador que esses caras, né? Sim, o Vitinho chega pra ser titular, com certeza. Cara, eu gosto bastante do Vitinho, cara. Eu acho ele bom jogador e não é um cara que vai... Mas vocês pagariam 43 milhões de reais, né? Não. Cara, ele custou isso porque ele tava na Europa. O euro tá muito caro. Eu não acho que ele vale. Porque 10 milhões, cara. Eu traria outro jogador. Eu aposto que o Alex Teixeira, que tá na China, não ia ser tão caro e eu prefiro. Eu acho o melhor jogador. Só que tem a questão de ser jogador do Vasco, né? Com certeza. Mas o Vitinho, querendo ou não, é ex-Botafogo, então... Mas Botafogo não tem tanta relevância... Não, e o Vitinho não tem uma identificação com o Botafogo. O torcedor do Vasco sonha com a volta do Alex Teixeira. Ele não faria isso com a torcida do Vasco. Os números gerais do Vitinho, aqui no Who Scored, que não só conta os campeonatos que o Who Scored acompanha, então estaduais brasileiros não conta, mas ele tem 152 jogos registrados, 42 gols e 19 assistências. Eu acho números muito bons, cara. Bom. No Inter, ele teve, em 2015, 20 jogos, 11 gols, 2 assistências, e em 2016, 26 jogos, 8 gols e 4 assistências. Inclusive naquele Inter de 2015, do rebaixamento do... 2016. 2016, isso. Ele era um único cara, assim. Era um dos poucos com vontade. E assim, o Vitinho... O problema, eu acho... Tudo bem, são ótimos números, ok, mas não valem 42 milhões de reais. Não é que não vale, porque a gente analisa esse número
levando em conta a moeda, o real, e também a gente meio que compara assim, com as transferências internas que a gente tem. Né? Porque se tu for analisar em questão de Europa, 10 milhões de euros por um bom jogador, não é um jogador espetacular, de 24 anos não é um valor tão absurdo assim. Entendeu? Olha, eu acho que daí, por ele já ter ido pra Europa, passaram na Europa e não ter se firmado, até por ele ser um jogador que tem uma idade até um pouco avançada, o Flamengo perde totalmente a questão de revenda, né? O Flamengo contratou um jogador pra jogar, não é um jogador pra ganhar dinheiro. Aqui. Depende, cara. Se vier um time... Eu acho totalmente possível vir um time depois da China, da Arábia, esses mercados mais emergentes que pagam bem, trazer o cara... Realmente. Mas os caras vêm aqui e levam o jogador pra uma bolada, cara. Dessa cifra. E assim, o Vitinho, ele tem um diferencial, assim, que eu mais gosto nele é a finalização dele, cara. Acho que ele bate bem com as duas, né? Muito bom. Ele bate muito bem na bola, cara. Eu gostei. Ele bate bem com as duas. Uhum. Ele é um cara extremamente eficiente na frente do gol, isso é uma verdade mesmo. Assim, o Flamengo talvez poderia ter contratado outro jogador por essa mesma quantia de dinheiro, né? Até um pouco menos, que poderia render mais. Mas pelo jogador em si também é uma boa contratação pro Flamengo. Um jogador que pode encaixar no time. Qual foi a última contratação financeiramente que deu certo? Pra mim, se eu não me engano, foi o Tevez em 2004, quando eles pagou 60 milhões. Porque aí você vê, veio o Adriano, Kaká, Ronaldinho, Ronaldo, mas todos eles vieram por empréstimo ou de graça. O Corinthians pagou 40 milhões do Pato, um pouco mais, a torcida odeia o Pato, não quer ver pintado de ouro. O Santos pagou também mais ou menos 40 milhões no Leandro Damião. O Leandro Damião nunca entregou isso, e o Santos tentava sempre se livrar do Damião. Nem sei mais se o Damião pertence ainda ao Santos, passou por tanto lugar. E o Borja aí, que custou 33 milhões de reais, mas não teve nenhum jogo no Palmeiras que compensou esses 33 milhões de reais. Então é muito difícil fazer um investimento desse aqui no Brasil. Não sei se eu pagaria 43 milhões, principalmente no Vitinho, que não se destacou na última temporada no CSKA. No Brasil, ele se destacou muito mais pela vontade, assim, naquele Inter patético de 2016, do que realmente pelas atuações, pelos números. Então... Então é isso, rapaziada. Complementamos aqui o nosso primeiro podcast da MF, né? A gente aos poucos aí vai melhorando um pouco mais. Só mais 2 assuntos. Conta aí, fala aí. Ô, José. Teve uma notícia hoje que saiu no jornal Marca, da Espanha, um jornal muito famoso, falando sobre uma possível contratação e interesse do Sevilla no lateral direito Guga, do Avaí, que tem 19 anos, um lateral muito talentoso e técnico. Inclusive, a torcida do Flamengo invadiu o Instagram do Guga pedindo ele no Flamengo. Ele foi a hashtag Guga no Flamengo para primeiro lugar no Trend Toppings, né? E inclusive aqui tem torcedor do Sevilla comentando aqui no jornal Marca, dizendo para trocar o Ganso pelo Guga. O que vocês acham do Ganso no Avaí? Ia dar boa? O Ganso jogando na Série B, eu acho que quem sabe eu prefiro o Marquinhos do que o Ganso. Os dois, uma corrida. A velocidade deles é parecida, cara. A diferença é que o Ganso tem o quê? 28 anos e o Marquinhos já tem 36. Achou que já tá 40. Tá quase já no final da carreira já do Marquinhos, vai encerrar nesse final de ano. Infelizmente. E também, curiosidade aleatória da noite, é que a Mulher Melão fez 85 pontos no Cartola, um negócio assim, mais do que a maioria das pessoas que acompanham futebol. Eu, por exemplo, fiz uma escalação lá sem pensar em nada, sem analisar em nada, e fiz 35, né? Então, Mulher Melão tá ganhando. Cara, a minha teoria é que pra ir bem no Cartola, o cara tem que entender porra nenhuma de futebol, cara. Tu pode fazer 1000 análises aí. Tem que ter sorte pra vir no Cartola.
É, mano. Nossa, a última vez que eu joguei Cartola, assim, de verdade foi em 2012. Depois, todo ano eu jogava só no começo e depois eu cansava. É isso que acontece naturalmente com todo mundo, eu acho. Acho que quando chega Outra na coisa última também rodada que... do Cartola, todo mundo tá cansado já. Ninguém aguenta mais. Outra coisa também que só ia bem quem não entende porra nenhuma de futebol foi no bolão da Copa da Rússia desse ano, né? Que teve uns resultados absurdos. Né? Quem que ia acreditar que a Rússia ganha? Então, eu acho que é uma boa não saber nada de futebol e entrar nessas aí. É verdade. Então é isso, meus amigos. É isso. Então é isso. Valeu aí. Tá aí o link aí na descrição pra quem quiser baixar aí o nosso podcast e ouvir da melhor maneira que quiser, né? Pra quem continua aqui no nosso canal, a gente tem outros vídeos e também interessantes que a gente fez. Então é isso aí, se inscreve aí no nosso canal. E é isso aí. Curta a nossa rapaziada. página no Facebook também. Curta a página lá no Facebook mesmo. Segue no Twitter. Todos os Isso aí. links aí devidamente nos comentários. Então é isso. Até o próximo. Me segue no Adiciona os Instagram também. podcasters também, porque os podcasters só postam qualidade. Me segue no Instagram aí, ó. Matheus com TH, Fidelis, AFC. Nossa, o Cara lindo, lindo. cara muito bonito. Parecido com Mascherano. Cara muito bonito. Muito obrigado a todo mundo. É isso aí. Valeu, galera. Semana que Valeu, vem. Até semana falou. que vem. Até a próxima. Semana que vem. Valeu, Valeu. falou. Valeu.